A superpopulação de cavalos selvagens nos Estados Unidos está gerando problemas ambientais e sociais. Os cavalos selvagens, descendentes de equinos trazidos pelos espanhóis no século XV, estão se reproduzindo em quantidades que os ecossistemas locais não conseguem sustentar. A agência BLM é responsável por gerenciar esses cavalos e recorre até ao uso de helicópteros para controlar a população. A proliferação de cavalos tem levado à degradação dos pastos e à competição por recursos limitados, resultando em mortes por falta de alimento. Há debates sobre como lidar com essa população, com argumentos a favor de preservar os cavalos como uma espécie nativa, em contrapartida à necessidade de controle populacional para proteger os ecossistemas locais. Não, nativa ela não é, cara. E você precisa de fazer um controle. Mas você vai fazer o quê? Vai importar tigre? Você vai importar leão? Como é que vai ser essa situação? E não ri não, porque na América do Norte já teve equinos no passado, no período da megafauna. E também, é óbvio, tigres, dente de sabre e o Panthera atrox, que foi um leão muito maior do que o leão que você conhece lá na floresta, na savana africana. Pois é, a gente já teve grandes felinos por aqui, inclusive na América do Sul. Você já teve tigre dente de sabre da América do Sul. Cara, se tu começar a estudar sobre a megafauna, sobre os animais antigos que já existiram por aqui, tanto na América do Sul quanto na América do Norte, tu vai se surpreender, cara, porque até mastodonte já existiu no Brasil, e há pouco tempo atrás, tá? Se extinguiu há pouco tempo, 4 mil anos mais ou menos, é o que se estima, mas pelo menos existiram na época da megafauna. Pois é, a megafauna é caracterizada por aqueles grandes mamíferos que existiram ao longo do mundo, e é óbvio que você vai lembrar do mamute. Pois é, na América do Norte já teve equinos, e esses equinos eram controlados por grandes predadores, tá bom? Cara, Panthera atrox era muito sinistro. Panthera atrox era um leão americano. E ele era maior, cara. Era muito poderoso. Eu já fiz vídeos falando sobre ele aqui, mas era um animal muito poderoso mesmo. Deixava o leão africano, assim, no chinelo, como um gatinho, tá bom? Agora, o que você está tendo ali? Você está tendo a introdução de um organismo que é exótico. Então não adianta tratar o cavalo como uma espécie nativa, porque ele não é, ele é exótico. Quer dizer, mais ou menos. Existe uma discussão evolutiva sobre essa perspectiva. Porque, por exemplo, você quando introduziu o boi, etc., no Pantanal, teve um rearranjo na fauna, teve um rearranjo na flora. Ou seja, você também tinha animais de grande porte que ocupavam aqui a América do Sul e que, de repente, esses animais deixaram de existir. E algumas plantas estavam adaptadas a animais de grande porte, entende? Então, talvez, por exemplo, o Cerrado não fosse assim como a gente pensa que é. Talvez até mesmo o Pantanal não fosse assim como a gente pensa que é devido à ação desses animais que pisoteiam, pastam, etc. Mas o fato é que esses cavalos lá nos Estados Unidos não tem um predador que vai regular a população deles. Quem seriam os predadores? O próprio ser humano, né? Porque existem populações que podem caçar e comer os cavalos, mas isso vai caindo de hábito, né, de uso. Você tem ali ursos que poderiam predar alguns cavalos. Você tem o leão da montanha, né, que é o puma, que já foi relatado mostrando predando cavalos, e lobos. Mas parece que os lobos estão muito mais adaptados aos bisões, né? Isso poderia acontecer. Porém, aí vem um outro problema. Se os próprios predadores que existem lá na América do Norte estão sendo dizimados, aí significa que os cavalos vão proliferar cada vez mais e medidas precisam ser tomadas. Eles já fizeram testes com anticoncepcionais. Pois é, dardo de anticoncepcional. E o que acontece é que os cavalos começaram a se afastar cada vez mais dos seres humanos e com isso meio que burlaram o sistema de anticoncepcional utilizado por seres humanos, entende? Olha o problema aí. Agora, se eles começam a se reproduzir demasiadamente, eles vão matar as plantas, eles vão assorear as coisas, né? Se não tem planta, olha o problema. Olha, a mesma coisa aconteceu em Yellowstone, no Parque de Yellowstone. Isso cai em tudo quanto é prova de biologia, vestibular e etc. Simplesmente você tem lá o Parque de Yellowstone, onde você estava tendo uma degradação ambiental. Porém, eles perceberam que estava tendo um processo chamado defaunação, onde os animais não estavam mais ali, né? Pelo menos não todos os animais. E o que acontece é que o wapitis, que são aqueles cervos gigantes, né? Começavam a comer tudo, os rios começaram a assorear, as florestas estavam diminuindo. Foi então que os biólogos decidiram, olha, precisamos reintroduzir o lobo lá, um predador de topo. Isso causou comoção na época. Ninguém queria seguir as ideias do biólogo, porque afinal de contas todo mundo já tinha se livrado desses terríveis predadores. Pois então o programa começou e o lobo foi reintroduzido em Yellowstone. E o que aconteceu? Os lobos começaram a predar esses cervos gigantes,
que pararam de adentrar dentro das florestas e matar as plântulas novas. Quando eles predavam esses animais, deixavam carcaças, os ursos, os texugos começaram a aparecer para se alimentar dessas carcaças, só que texugos e ursos também comem frutas, e quando eles comem frutas, a fruta passa pelo trato digestório desse animal, porque ela tem a sementinha, né? Quer dizer, a semente passa pelo trato digestório, ele faz a caquinha lá longe, ou seja, começa a revitalizar as florestas, e até os rios que estavam assoreados voltaram a surgir. Ou seja, a gente precisa de manter o equilíbrio ambiental. Como fazer esse equilíbrio ambiental lá nos Estados Unidos com cavalos que são animais de grande porte? Os predadores de lá, será que dariam conta disso? Pois é, os predadores estão sendo mortos e, sabe, você não tem mais o leão pré-histórico que você tinha, que controlava populações de equídeos e outras, né? Como é que fica essa situação? Pois é, o homem vai ter que intervir de alguma maneira.